Deus abençoe, meu irmão. Nós chegamos então no nosso último vídeo da nossa série dos 7 sacramentos. Se você está vendo esse vídeo agora primeiro, caiu aí no YouTube aí, e não viu os outros vídeos, procura o nosso canal, tem lá os vídeos falando sobre os 7 sacramentos, sobre 6, né? Hoje nós vamos falar sobre o último nessa nossa série aqui, que é o sacramento da ordem. Nós já falamos então do batismo, da Eucaristia, do crisma, falamos do matrimônio, falamos da penitência e da unção dos enfermos, e junto com o matrimônio, a ordem, o sacramento da ordem, ele está naquele primeiro vídeo que nós falamos também da organização da separação dos sacramentos, que é o sacramento de serviço. Da mesma forma que Deus chama alguns, e se a gente for olhar a porcentagem, a maioria de nós, né, é até uma vocação natural para o matrimônio, Deus também chama outros tantos para poder servir a igreja como ministros ordenados, né? O casal é chamado a servir, né? Então se você não viu o vídeo sobre o sacramento do matrimônio, você vai lá, vai olhar, mas também existe uma forma de servir a Deus, uma forma um pouco mais específica, que alguns homens são chamados, né? Então o primeiro ponto é isso, né? O sacramento da ordem, ele é exclusivamente dos homens, né? Todo homem que é chamado por Deus, a exemplo de Jesus, que é o sumo sacerdote, que é o sacerdote por excelência da nova aliança, o homem, ele é chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, a se assemelhar a ele enquanto sacerdote. E a gente precisa entender algumas coisinhas para poder compreender melhor o sacramento, e também talvez Deus está te chamando aí para poder ser sacerdote. Esse vídeo vai também te ajudar. Primeiro, vamos voltar lá no sacramento do batismo. No batismo, nós recebemos 3 graças, né? Que nós partilhamos. Nós somos sacerdotes, profetas e reis. Todo mundo recebe essa graça, esse munus batismal, né? Todos nós temos esse chamado a sermos sacerdotes, profetas e reis, homens e mulheres. Não é que as mulheres vão ser sacerdotisas, não é isso. É que o batismo nos confere essa graça. Só que alguns homens, como eu disse, são chamados a ser sacerdotes por excelência. São chamados a ser como Cristo sacerdote, né? E o que é esse sacramento? O que ele representa para nós? Ele é uma forma de servir a Cristo, servir a igreja de forma mais particular, fazendo uma oferta da própria vida para a igreja, para poder viver exclusivamente ou preferencialmente como sacerdote para o povo, né? É o sacerdote quem vai oferecer o sacrifício, é o sacerdote quem vai ministrar todos os sacramentos, né? Esse sacramento, também junto ali com a Eucaristia, é o sacramento que, de alguma forma, todos os outros sacramentos dependem desse. Não é que ele é o ministro ordinário, o sacerdote é o ministro ordinário de todos os sacramentos, né? E aí, ele vai celebrar o batismo, vai celebrar a Eucaristia, vai celebrar a confissão, vai celebrar a unção dos enfermos, vai celebrar a penitência, ele celebra todos. O matrimônio, ele não celebra, né? Mas ele acompanha, ele é a testemunha da igreja, mas o sacerdote, ele é ali também, ele faz parte de todos os sacramentos, né? E aí, como que é a organização do sacramento da ordem? Existem 3 níveis, né? Ou 3 fases, digamos assim, que o sacramento da ordem. Então, o primeiro nível, né, do sacramento da ordem é o diaconato, é o primeiro grau, né, a palavra correta não é nível, é grau. O primeiro grau da ordenação é o grau do diaconato. Quem são os diáconos? Os diáconos são aqueles que são chamados por Deus ao serviço. Ele vai viver o seu apostolado no serviço a Deus. Existe o diácono transitório, que é aquele seminarista que está se preparando para se tornar sacerdote, para se tornar padre, e o diácono permanente, que também pode ser casado, alguns também são celibatários, mas ele vai ser diácono para o resto da vida, como diácono para poder servir, para poder ajudar a igreja, ajudar os pobres, para poder ler a palavra, né? Se você for lá participar de alguma celebração que tem um diácono, alguma missa, o diácono é quem vai ler a palavra, vai ler o evangelho durante a missa. Então, ele é esse homem que a gente vai ver esse chamado específico, né, lá nos Atos dos Apóstolos, quando a igreja escolhe ali 7 homens para poder serem ali os ajudantes, para poder ajudar no serviço da caridade. O segundo grau da ordem é o sacerdote, que talvez é o que a gente mais conhece, né? Então, todos os padres recebem também esse segundo grau da ordem primeiro. Todos vão ser diáconos, depois o segundo grau é o sacerdócio. O padre, ele recebe então a graça de consagrar o pão e o vinho, de perdoar os pecados,
Então, esse segundo grau é a grande maioria, né, dos ministros ordenados, que ele vai poder, como eu disse, celebrar todos os sacramentos, ele vai viver ali a vida ofertada. Na maioria dos casos, principalmente aqui na igreja do Ocidente, o padre, ele é convidado, né, ele vive o celibato para poder, de alguma forma, estar mais disponível para o povo, né? Ele vive o celibato sacerdotal. Então, nesse segundo grau da ordem, e alguns Deus chama, através da igreja, a viver o terceiro grau da ordem, que é o episcopado, que é o bispo. Então, primeiro grau, diácono, segundo grau, sacerdote, terceiro grau, bispo. Qual que é a diferença básica entre o bispo? Qual que é a diferença básica, né? Então, o diácono, ele é chamado muito basicamente para poder servir. O sacerdote, ele é a vivência do sacerdote para poder celebrar os sacramentos. A satisfação, a realização do sacerdote é a celebração dos sacramentos, do serviço da igreja, basicamente. E o bispo, ele já tem uma autoridade maior, né, na prática ali dos sacramentos. O bispo tem algumas diferenças básicas, claro, do sacerdote, mas ele celebra também todos os sacramentos, só que ele recebe uma autoridade maior para poder governar um certo povo, um pedaço da igreja. Tanto é que a gente diz que o bispo, ele é o regente, ele é quem organiza a igreja local, que é a sua diocese. Toda a diocese tem um bispo, ele que organiza, é ele quem dá as direções, ele quem manda de alguma forma na sua diocese. E aí uma coisa interessantíssima sobre o bispo. Todo bispo ordenado validamente pela igreja, ele é sucessor dos apóstolos. Tem um santo da igreja primitiva, eu esqueci o nome dele, mas ele dizia uma coisa maravilhosa. Aonde está um bispo, aí está a igreja. Então, o bispo, ele é sucessor dos apóstolos. Se a gente for olhar o bispo da sua diocese, o bispo da diocese, das dioceses bonitinhas, a gente vai olhar, quem ordenou esse bispo? Outro bispo. Se a gente for olhar da agora para trás, a gente vai chegar lá nos apóstolos. E isso é maravilhoso. O que a gente chama isso é a sucessão apostólica. Todos os bispos foram ordenados por um bispo que foi ordenado por outro bispo, que a gente for olhando para trás, a gente vai chegar nos apóstolos. E aí, vivendo o sacramento da ordem, esse sacramento que vai servir a igreja, servir o povo, servir a Deus, vai celebrar os sacramentos, ajudar com a caridade, governar a paróquia, governar a diocese, servir aqueles mais necessitados, e tudo isso vivenciado por aqueles que Deus chama para poder servir. O padre, o diácono, o bispo não entram ou não poderiam entrar necessariamente no sacramento para poder receber o sacramento, para poder ser feliz, para poder se realizar de alguma outra forma. A realização do padre, do diácono e do bispo é servir. Por quê? Porque o sacramento da ordem é um sacramento de serviço. Então, da mesma forma que o casado serve a igreja, de uma forma, esses três ministros ordenados através do sacramento da ordem também servem a igreja. E aí, diante disso tudo, né, dessa maravilha da igreja, isso aqui é só uma pitadinha para você entender um pouco mais sobre esse sacramento que é tão grandioso, tão maravilhoso. Se você não participou de nenhuma ordenação diaconal, sacerdotal ou episcopal, eu te convido, meu querido, vá participar, procura aí na sua cidade, na sua diocese. Aqui nós da diocese agora de Divinópolis, nos próximos meses temos algumas ordenações sacerdotais, diaconais. Procura saber, é lindo, é maravilhoso, você não tem noção. A igreja toda reunida, todos os sacerdotes, ou pelo menos a maioria, aquele tanto de padre, o bispo, os diáconos, tudo servindo ali, é lindo demais. E aí a gente, né, como a famosa frase hoje em dia, a gente vivencia essa frase. É lindo ser católico. É lindo demais. E aí chegamos então no final dessa série aí dos 7 sacramentos, vários vídeos aí para você poder aprofundar nos sacramentos da igreja, que são, de alguma forma, a base da nossa fé, aquilo que nós precisamos vivenciar diariamente, semanalmente, conhecer um pouco melhor. Eu queria fazer 2 pedidos para você. Primeiro, se você não segue a gente, segue, por favor, é muito fácil, segue, ativa aí o sininho, se inscreve no nosso canal para a gente poder, para você não perder os nossos próximos vídeos. E a segunda coisa, para você deixar aqui embaixo desse vídeo, ou no próximo lá que você for assistir, mas deixa nesse mesmo, deixa aí a sua sugestão, o que você quer saber sobre a igreja, sobre a fé, sobre a doutrina, o que você deseja saber, dá sugestão para a gente, eu queria saber disso, fala disso, grava um vídeo sobre esse assunto,
para a gente poder também saber o que você está querendo saber, quais são as suas dúvidas. A gente sabe aí que tem muita coisa na internet, então por isso a gente também queria te ajudar a poder você ser um católico melhor, tá bom? Então se inscreve no nosso canal e deixa aqui o seu comentário com um assunto, um tema, alguma coisa que você quer que a gente grave nos próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus.